Meus queridos, o temperamento colérico é conhecido por essa grande força, potência, vivacidade que ele tem. O que, a princípio, é algo muito bom, mas pode também ser destrutivo. Aquilo que pode ser no colérico uma qualidade, essa força, essa vivacidade, se não bem ordenada, pode ser a sua destruição. Eu falava ainda ontem, talvez os 4 temperamentos, se a gente fosse comparar aí com 4 carros, fosse o carro de um motor mais potente, o temperamento colérico. Ele tem um grande potencial e ele está seguro disso, mas pode ser um grande problema se o seu condutor não tem a devida praticidade, né, o devido desempenho. Uma Ferrari na mão de alguém que não sabe dirigir bem pode ser uma verdadeira arma, pode ser desastroso. Então, vamos estudar esse temperamento, conhecer as suas características, as suas qualidades, o seu defeito dominante e como deve ser a educação do colérico, a sua formação, a sua vida de oração, a sua vida espiritual. O colérico é alguém que tem uma grande força de atração. Vou dar um exemplo aqui, São Paulo. São Paulo é conhecido, São Paulo traz essa característica, traz o temperamento colérico, enérgico. Mas veja toda a desgraça que foi ali até ele viver a experiência com Jesus. Ele fez mal a muitas pessoas. Mas a partir da experiência com Jesus, ele ordena essa força que ele tem. Ele sabe, então, que a violência pregada por Jesus era contra si mesmo, ou seja, dominar as suas paixões. Então, o colérico ele tem uma grande força de atração. Aquele colérico que passa por essa conversão vai atrair muitos para Deus, como São Paulo. Mas, se ele não ordena, não domina as suas paixões, ele corre um sério risco de atrair as pessoas para si mesmo. Então, é um temperamento, são traços, características que precisam da nossa atenção. Algo muito forte nele, algo que toca todo o ser humano, de todos os temperamentos, mas um colérico isso é muito exacerbado, que é exatamente o orgulho, a soberba. Ele tem um grande potencial, mas ele está demasiado seguro de si. Corre um grande risco de sentir-se superior aos outros. Então, vamos dar muita atenção a este temperamento. Seja você que o traz, que se identifica, que tem o temperamento colérico como predominante, seja você que convive com pessoas que trazem esse temperamento, para que você aprenda a bem conviver com essas pessoas e, inclusive, ajudá-las. Nós vimos ontem como o melancólico, ele pode sim ser uma ajuda eficaz para o colérico. É uma das amizades que dá muito certo, o melancólico com o colérico, porque um ajuda o outro. O colérico impulsiona o melancólico, lhe dá a segurança que lhe falta. E o melancólico traz a sensibilidade que o colérico não tem por natureza. Vamos então seguir, dito isso, tomando por base aquela nossa historinha lá inicial, nessa busca de Deus, não é? Subindo este monte. O colérico é aquele que, uma vez desafiado, ele não vai desistir, ele vai até o fim. Quanto mais desafiado ele se sentir, quanto mais difícil for a coisa, pode ter certeza, mais ele vai arregaçar as mangas e mais ele vai lutar. Ele vai morrer lutando, mas ele não vai desistir. Isso é bom, mas imagina quando o projeto é mau. É terrível. Nem sempre ele se dedica a um bom projeto. Ele pode obstinar-se também em algo ruim. Então, vamos percorrer juntos esse caminho. Para isso, gente, eu quero deixar aqui claro, né, que eu estou usando, vocês perguntaram em alguns momentos qual é o material, o livro que a irmã Maria Raquel está usando para essas formações. Eu estou usando, eu tenho como base o padre Antônio Roio Marim, esse teólogo dominicano. Nesse livro, A Teologia da Perfeição Cristã, tem uma parte, um capítulo aqui em que ele vai dedicar
aos temperamentos, tá? Então, está aqui esse livro que eu estou tomando por base para ministrar essas formações. O colérico, você lembra que eu falei na primeira formação, lá na segunda-feira, é importante você maratonar todas as formações, que eu falei o seguinte, para identificar o temperamento, 2 perguntas essenciais precisam ser respondidas. Quais? A primeira, diante de uma situação, né, de um estímulo, qual é a sua reação? Você reage rapidamente ou você demora a reagir? E segundo, uma vez reagindo, né, aquela impressão causada em você, né, aquele estímulo que lhe foi, aquele estímulo dado, ele tem uma duração longa ou uma duração breve? Aquela emoção, aquele sentimento, tem uma longa duração ou é baixa duração? No colérico, é o único temperamento onde as 2 respostas são sim. Nós vimos que o sanguíneo, ele reage rapidamente, mas nele a emoção tem baixa durabilidade. Ele começa, vai com tudo, mas ele desiste muito facilmente diante dos obstáculos. O melancólico, ele tem uma excitabilidade, uma reação que é mais demorada, não é imediata, ele leva um tempo, mas uma vez reagindo, essa emoção, essa impressão tem uma duração longa, tem uma alta durabilidade nele. O colérico, né, o fleumático é não para as 2 perguntas, ele nem tem a reação rápida e também a emoção, a impressão não dura nele. O colérico é o contrário, é sim para as 2 perguntas. Ele reage rapidamente e aquilo tem uma duração longa, tem uma alta durabilidade dentro dele. Ele não é fogo de palha. Ele reage rápido e aquilo dura, ele vai até o fim. O colérico é o único, então, dos 4 temperamentos que reúne essas 2 características no grau máximo. Diz o padre Antônio Roio Marim. Uma alta excitabilidade e uma longa duração das impressões. Reage de imediato e reage com força. E não esquece. É o fogo que se acende rápido, que se expande com violência e que não se deixa apagar facilmente. Vamos então para as boas qualidades. Roio Marim traça um retrato das qualidades do colérico que é impressionante. Presta atenção. Intensa atividade, um entendimento agudo, né, aguçado, uma vontade forte, concentração, constância, magnanimidade. Ele é criado, ele foi feito para os altos ideais. São práticos, são desembaraçados, são mais inclinados a agir do que a pensar. O repouso e a inação repugnam a sua natureza. Repugnam a sua natureza. O repouso e a inação repugnam a sua natureza. Ele é dado à ação. Ele é, inclusive, mais de agir do que de pensar. O melancólico, ele primeiro pensa, né? E ele age. O colérico, ele é mais rápido na ação. Embora, por causa de ter uma inteligência, um entendimento agudo, aguçado, ele é preciso. Ele não é inconsequente, como o sanguíneo muitas vezes. O sanguíneo costuma dizer, é porque, como é a história? Chegou na minha boca sem passar pela minha cabeça. Né? Como é? Saiu do meu coração. Passou primeiro pela minha boca. Né? Quando um sanguíneo esses dias disse assim, vamos ligar as câmeras até Jesus voltar, ele disse, aquele saiu do meu coração, foi direto para a minha boca sem passar pela minha cabeça. Não, com o colérico não é tão assim. Ele refina, mas ele é muito ágil, ele é muito rápido. Lembra da Ferrari? E tem um outro exemplo aqui, que é o exemplo aqui de um cavalo um cavalo selvagem. É muito a figura do colérico. E como um cavalo selvagem, ele precisa ser domado. Papai e mamãe que têm filhos coléricos, por caridade. É preciso ter uma atenção redobrada, para que vocês não entreguem à sociedade monstrinhos.
Eu falava outro dia que partilhando, de fato, muitas pessoas me identificam, né, com esse temperamento. E é verdade, eu trago traços bem característicos, é predominante. E eu agradeço muito a educação e a formação que eu tive. A educação e a formação que eu tive. Os meus ímpetos, né, esse orgulho, a soberba, que é algo quase que inato no colérico, foi muito lapidado pela Dona Maria Celi, de igual temperamento, a Dona Maria Celi pelo seu Paulo, os meus pais. Então, não é que eu esteja pronta, longe disso, mas ajudou muito neste processo. A conversão é todos os dias. E se a gente não se vigia, a gente volta para o buraco de onde saiu. Mas o que eu estou dizendo é que essa educação, independente de qual temperamento seja, né? Mas essa educação, essa formação é muito importante. E aqui já estamos falando exatamente do caráter, a personalidade. Porque, lembre-se você, o temperamento ele é inato. Você nasce com ele. E não adianta você querer, no meio do caminho, você dizer, agora eu vou ser melancólico. Não quero mais ser fleumático, eu vou ser sanguíneo. É como, né, no processo natural você dissesse, eu não quero mais essa cor dos olhos. No processo natural, eu sei que artificialmente se pode mudar, mas no processo natural não se pode. Eu não quero mais ter essa altura, eu quero ter uma outra altura. São coisas que você não mexe, é a sua estrutura orgânica. Você foi criado e feito assim. O que não é muleta, o que não é desculpa. Tem uma pessoa que eu conheço que quando alguém afirma assim, né? É porque é o temperamento. Ela diz assim, não, é sua mal educação. Opa! É o meu temperamento. Não, é a sua falta de educação. Então, o temperamento não é desculpa. E por isso nós estamos aqui nos dedicando, ponto a ponto, de maneira passando um pente fino, detalhado, profundo, para que você jamais venha usar isso como muleta. Mas saber que existe um caminho traçado pelos santos, né, apresentado pela igreja, pelos teólogos, de superação, de vencer essas fraquezas. Qualidades. Sempre estão acariciando o espírito com um grande projeto. Meu Deus, basta. Sempre estão acariciando o espírito com um grande projeto. Apenas concebem um fim, põem mãos à obra, sem desistir por causa das dificuldades. Quanto maior for a dificuldade, mais isso vai se tornar emocionante para ele. Entre eles abundam os chefes, os conquistadores, os grandes apóstolos. Ao identificar um problema externo, vem ao mesmo tempo, com grande sagacidade, a solução e enviam todos os esforços para concretizá-la. Veja, o sanguíneo ele tende a parar diante do difícil. Ele não tem um apetite irascível bem desenvolvido, né? Embora ele tenha essa sede de prazer, mas quando a dificuldade se apresenta, ele dá no pé. Para o colérico, isso aguça esse prazer que ele sente. Quanto mais difícil, quanto mais problemas, né? Não que ele seja de ferro, mas é da sua natureza, ele se sente desafiado. Esse apetite irascível é muito latente nele. Ele se sente desafiado e ele vai lutar com todas as forças. O padre Capes, também estou usando aqui o material do padre Christian Capes, ele acrescenta um traço que Iroio Marim não explicita. O colérico é talvez o mais atrativo dos temperamentos. Tem um magnetismo natural que atrai pessoas e recursos. As pessoas se sentem seguras muitas vezes perto do colérico, exatamente por esse traço que ele tem de estar o tempo todo procurando solução para o problema, de não se deixar abater pelo problema. Então ele atrai as pessoas por essa liderança que ele tem quase como que inato nele. Quando está a serviço de Deus, essa força de atração pode mover multidões para o bem. Do contrário, pode mover multidões também para o mal. Mas nem tudo são flores. O colérico tem muitos defeitos.
tem más qualidades perigosíssimas que podem precipitar sua alma no inferno. Vamos a elas. Padre Antônio Royo Marim não poupa as sombras. A tenacidade do caráter colérico os faz propensos à dureza, à obstinação, à insensibilidade, à ira e ao orgulho. Ele tem tanto um hiperfoco ali de superação que ele até esquece o que está sentindo. Ele tem tanto um hiperfoco de conquistar, de conseguir, de chegar lá, que não importa. Não importa as dores do caminho. Mas, irmã Maria Raquel, isso aqui não é bom? Seria. Se ele não, nessa sua ânsia de chegar, acabasse passando por cima dos outros. Ele não ignora muitas vezes apenas os seus sentimentos, por causa de um ímpeto maior que suplanta todos os outros, a vontade de vencer, de chegar lá, de superar. Mas ele vai ignorar os sentimentos de quem está do lado. E isso é muito ruim. Ele machuca, ele fere. Mesmo sem que essa seja a sua intenção. Ele não quer ferir, ele quer chegar lá. Mas ele não vai parar no obstáculo. Ele vai passar por cima. Veja, a sua intenção não é ferir a pessoa, passar por cima dela, mas no seu ímpeto de conseguir chegar, ele atropela. Lembra do cavalo selvagem, da Ferrari? Aqui está o centro da questão. O colérico ele é propenso à dureza, à obstinação, à insensibilidade, à ira, ao orgulho. E ele vai medir o outro pela sua régua. No outro, ele vai olhar e vai dizer, é corpo mole, deixa de mimimi. Você também fica se vitimando de tudo, porque ele vai tender a medir o outro a partir da sua régua. E mais, para o colérico que não vigia, não é? Que não se conhece, a culpa sempre vai ser do outro. A culpa sempre vai ser do outro. A sua tendência, sua propensão ao orgulho, à ira, à soberba. Mas isso esconde algo que eu vou revelar para você. Vamos lá. Se lhe opomos resistência, eles se tornam violentos e cruéis. A menos que a virtude cristã modere as suas inclinações. São Paulo é o exemplo mais característico disso aqui. Ele é violento, ele é cruel, mas a partir da sua experiência com Cristo, tudo nele começa a ser reorientado. Ele já não mais fere o outro, mas ele passa a suportar o mal e as dificuldades nele próprio. E vamos entender a pedagogia de Deus com São Paulo. Lembra do espinho na carne? O próprio apóstolo vai dizer, e Deus não vai tirar. Porque sabe que por temperamento o apóstolo é dado ao orgulho. Então faz bem para ele deixar esse espinho na carne, sem o qual ele pode prescindir de Deus. Ou seja, ele pode achar que sozinho ele dá conta. O colérico ele não acha não, ele tem certeza que sozinho ele dá conta. Por isso que São Paulo vai escrever com tanta ênfase, não é? Quando sou fraco é que sou forte. São Paulo precisa estar repetindo isso o tempo inteiro. E o Senhor vai dizer então, né? Basta-te a minha graça. E não vai retirar o espinho da carne dele para que ele não se afaste do Senhor. O colérico precisa de uma constante humilhação até chegar a essa humildade, essa virtude sem a qual não há vitória, não há santidade, não há céu, não há vida com Deus. Como é que estamos aí? Ok?
Maria Joana, o pessoal está entendendo no chat? Está ok? Está identificando? Vamos seguir então aqui, a gente vai tocar nisso mais lá na frente. Vencidos, quando se lhe opõe resistência, eles se tornam violentos. Vencidos, eles guardam o ódio no coração até que soe a hora da vingança. Teve uma irmã que ela é sanguínea, a irmã Maria Jacinta, né? Então ela começou a ler os temperamentos, a gente estava ali junto conversando, e ela começou a ler, e ela, assim, de uma pureza, né? E ela começou a ler ali, e ela, quando foi lendo o colérico, os olhos dela foi ficando assim, foi crescendo, foi grande, ela foi se assustando com aquilo que ela estava lendo. Mas é isso. Lembra que a emoção nele não passa fácil. Tem uma duração, é de alta durabilidade. Ele guarda aquilo no coração. Não tanto quanto o melancólico, mas ele guarda. A impressão nele é forte. Então, vencido, guarda um ódio no coração até que soe a hora da vingança. Vixe, irmã Maria Raquel, peraí, eu até estava me identificando, mas eu não tenho essa sede de vingança, não. Gente, não é que todas essas características estejam impressas aí. E como eu falei, às vezes por uma boa, às vezes não, por uma boa educação, por situações que você já enfrentou na sua vida, por sofrimentos que você já passou, muitos desses pontos aqui podem já ter sido vencidos, embora seja necessária uma constante vigilância. Porque lembre que isso é meio inato, é natural em você. E quando eu falo natural em você, mas nós não fomos criados bons? Fomos. Mas lembre que nascemos na inimizade com Deus por causa do pecado original, as suas consequências em nós. Estamos em desarmonia conosco e com a criação e com o Criador. Então, por isso quando eu falo é natural, porque nós nascemos com essa desordem. Não é que Deus nos fez assim, mas é a consequência do pecado original. Trazemos em nós essa fragilidade, essa concupiscência. E aí é uma vida. Eu particularmente não me identifico com esse ponto. Não é? Guardar o ódio até que soe a hora da vingança. Mas certamente seria assim se eu não tivesse lá no ano de 2010 feito uma experiência com Cristo. Eu não me identifico hoje com esse ponto, mas são quase 20 anos de experiência de Deus, de meditação da palavra de Deus diariamente, de missa diária, de oração contínua. Também, se não tivesse mudado nem 1%, estava difícil, né? E lembrem que eu falava da educação recebida, etc. Então, assim, foi o que eu falei anteriormente. A menos que a virtude cristã modere as nossas inclinações, o colérico ele é terrível. Terrível. A menos que a virtude modere essas suas inclinações. O padre Christian Capes formula o problema central com precisão. O colérico lida com o mundo da seguinte forma. Muito interessante isso aqui. Ao menos se essas pessoas ou essa situação fossem diferentes, então eu finalmente ficaria satisfeito. Se essas pessoas ou essa situação fosse diferente, eu finalmente ficaria satisfeito. Enquanto o melancólico entende que se ele chegar à perfeição, aí ele vai ser amado e tudo ao redor vai mudar, e ele anda com aquele colar dizendo, perdão, a culpa foi minha, o colérico é o oposto. É sempre o outro que precisa mudar. É sempre o outro que está errado. É sempre a situação. É sempre exterior a ele. Ele anda com o colar dizendo, a culpa foi sua. A culpa é sua. A tendência é estar orientado de modo consciente, quase exclusivo, ao mundo fora da alma. O que há de errado com a igreja, o que há de errado com a sociedade, o que há de errado com o meu cônjuge, com os meus filhos, com o meu trabalho. O colérico ele é um corretor de problemas, um crítico de todas as coisas que lhe são externas. Isso aqui é uma das piores coisas, isso aqui
Eu faço um parêntese aqui, não só para o colérico, mas para todos os temperamentos, gente. Esse espírito crítico. Não é aquela crítica que faz crescer. Isso é excelente. Mas é aquele espírito crítico que o problema está sempre fora, sabe? Tudo tem que mudar, tudo que é ruim. A maneira de se colocar, a maneira de criticar, a maneira de sugerir. A gente tem que ter cuidado com isso aqui. Eu escutei muitas vezes da nossa fundadora, a Madre Jane, e ela fala, se tem uma virtude sem a qual a gente não consegue dar passos, é exatamente a docilidade. É preciso ser dócil. É preciso se deixar conduzir por Deus, por aqueles que lhe fazem às vezes. É preciso ter docilidade. O colérico, ele tende a ser aquela pedra de mármore, né? Ao invés de ser algo que se liquefaz, ele tende à dureza. A ação é vista como santidade para o colérico. Fazer versus ser. O colérico tem sérios problemas com o poder e o controle, tanto de pessoas quanto da realidade em geral. Ele é aquele que tende a estar no controle de tudo. Na verdade, ele tem certeza que ele está no controle. Ele tem uma necessidade de controlar as pessoas e as situações. Fazer versus ser, diz o padre Capes. Essa é a tensão central do colérico. Ele vive na ação, na produção, no resultado, no visível. E a vida interior, o ser, o contemplar, o silêncio, é para ele quase fisicamente difícil. E por isso ele tende a confundir atividade com santidade, eficiência com virtude, resultado com amor. Se fôssemos entrar aqui naquela história da linguagem do amor, né? O colérico tem uma maneira bem peculiar de amar. Os detalhes vão escapar dele. Os detalhes que fazem tanta diferença. Por exemplo, para o melancólico, para o colérico, você não tem noção do quanto para ele é um esforço. É um esforço. Ele não quero justificar dizendo que é porque ele é muito prático, mas essa praticidade nele muitas vezes vai se revelar como um defeito até. Objetivo, prático, rápido. Só que o tempo do outro, né? O tempo dele não é o tempo do outro não é o tempo dele, aqui surgem muitas confusões. Então, muitas vezes, ele não vai fazer aquela delicadeza, ter atenção àquele detalhe, mas não é porque ele não ama. Mas, por natureza, ele é chamado a amar. Por exemplo, ele é capaz de dar a vida. Ele é capaz de se jogar na frente, por exemplo, da esposa, ou a esposa se jogar na frente do esposo para defender o outro, porque ele ama, e ama com intensidade, ama com paixão. Mas muitas vezes os pequenos detalhes do dia, que são tão importantes, vão passar despercebido para ele. Para ele, muitas vezes, aquilo vai soar quase como uma perda de tempo, como um gasto desnecessário. E aqui ele precisa se abrir para entender que o outro é diferente. O que não significa que o outro está errado. Lidar com a diferença. Lembra que quando a gente deu o exemplo lá primeiro, eu trazia o seguinte: o colérico é aquele que vai disparar na frente. A preocupação dele é chegar. A preocupação dele é fazer. A preocupação dele é terminar isso logo. Para ele esperar o outro, o tempo do outro, na cabeça dele, a lentidão do outro, é um desafio. Para ele é mortificação. Passa pela santificação.
Faz parte do processo. Ele tende a confundir atividade com santidade, eficiência com virtude, resultado com amor. E qual o defeito dominante? Né? Porque eu citei aqui vários. Ele está descascando o colérico. Vocês pensaram que eu ia aliviar, né? Não vou aliviar, não. Até queria que a Marijana desse a formação para ela me descascar aqui. Eu convidei, mas ela não topou o desafio. Se ela fosse colérica, ela tinha topado. Vamos lá, meus queridos. O defeito dominante, dentre tantos. O orgulho é o orgulho. O defeito dominante. Tem um nome preciso, o defeito dominante do colérico. Mas o padre Christian Capes acrescenta uma dimensão que vai mais fundo do que essa descrição superficial do orgulho como vaidade ou arrogância. Mais do que isso. E ele revela aqui o ponto cego. Vamos descobrir isso juntos. Pelo seu gênio impetuoso, penetrante, o colérico ele tem grande dificuldade de, com ânimo sereno, olhar para si mesmo. E daí a sua tendência a julgar que o problema está sempre fora e nunca dentro dele. Por causa desse seu gênio impetuoso, ele tem muita dificuldade de, com serenidade, olhar para dentro dele. A batalha fundamental do colérico é com a visão que tem de si mesmo como sendo inadequado. Há um sentimento profundo e secreto de inutilidade ou impotência que o colérico raramente admite e frequentemente nem percebe. Ele não vai olhar para dentro e correr o risco de ter que reconhecer que ele é fraco, que ele é impotente. Outra vez nós vamos lá para São Paulo. São Paulo vai dizer o quê? Ele finalmente reconhece, sou fraco. Mas na minha fraqueza se manifesta a força de Deus. Mas é um processo, é um caminho. O colérico ele vai evitar olhar para dentro, porque ele não quer lá dentro encontrar a sua fraqueza, as suas debilidades, a sua impotência que ele, como todos os seres humanos, tem. Aqui está o ponto cego. Há um sentimento profundo e secreto nele de inutilidade ou impotência que o colérico raramente vai admitir, até porque frequentemente ele nem se dá conta. Eu falei no início, não é que ele se ache, ele tem certeza que ele é. Um engano, um equívoco, mas ele tem certeza, é muito seguro de si. Padre Capes diz assim, se eu não estiver sempre certo, se eu não tiver sempre a solução, se eu não tiver sempre o poder, os outros irão me rejeitar ou me ferir. Entende que ele levanta aqui um muro de proteção. Eu vou repetir. Como é que o colérico raciocina? Se eu não estiver sempre certo, se eu não tiver sempre a solução, se eu não tiver sempre o poder, os outros irão me rejeitar ou me ferir. Eu não posso ser vulnerável. Eu não posso ser fraco. Aqui está. Se eu baixar a guarda, os outros vão me fazer de gato e sapato. Eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade. Eu não posso mostrar a minha fraqueza. Isso aqui é causa de sofrimento para o colérico. E, claro, vai ser causa de sofrimento também para os outros que convivem com ele. Mas aquilo que ele levanta como sendo uma fortaleza se torna a sua maior prisão. Porque para sustentar esta imagem falsa, ele é capaz de tudo ou de pelo menos quase tudo. Ele não goza e experimenta daquela paz de quem não tem o que temer.
no fundo, com essa, né, essa imagem, dessa pessoa forte acima de todas as coisas, há ali também um ser frágil. Há ali também um ser que tem lá as suas impotências. Há ali também alguém que sente medo, mas que raramente, a não ser que ele confie muito em alguém, ele vai apresentar essa sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. O orgulho do colérico não é simplesmente vaidade, é uma defesa. É a muralha que ele constrói para proteger um interior que ele mesmo não conhece. A confiança exuberante que ele projeta esconde lá no fundo uma insegurança que ele jamais admitiria publicamente. Lembre-se do que nós falamos lá no início. Tudo isso aqui, né, se não for moderado pela busca da virtude. Você pode se identificar com alguns pontos e outros você... Mas isso aqui é porque, exatamente por essa busca de Deus, de santidade, de meditar a palavra, alguns pontos isso já foi arrefecendo, ou seja, sendo vencido dentro de você. Mas isso aqui é o colérico nato, né? É a pedra bruta. Por isso a educação, a formação, a mortificação, a vida de oração é tão importante. A alma colérica não é capaz de empregar para si palavras como mansidão, gentileza, humildade, ternura. Isso aqui custa. O que para alguns temperamentos isso é tão natural como o melancólico, para o colérico isso custa. E eu digo para vocês com conhecimento de causa. Isso custa muito. Não é próprio, não é natural no colérico. É uma obra do Espírito Santo, é o temperamento trabalhado. É um ser trabalhado e transformado pelo Espírito Santo. É um ser trabalhado, modelado pelo Espírito Santo. Não é próprio dele mansidão, gentileza, humildade e ternura. A gente vai desenvolver algumas úlceras. Porque vai precisar implodir para não explodir no outro. Essas virtudes parecem antiquadas, incompatíveis com a força de que o mundo precisa. Mas é exatamente aqui que está a mentira que o aprisiona. Quando ele reconhece e começa a se trabalhar nisso aqui, o que a princípio pede um esforço, mas ele vai descobrindo um mundo novo. E ele é feliz. Quando ele descobre que é possível, apesar do seu temperamento, na força e no poder do Espírito Santo, exalar a mansidão, a ternura, a gentileza. Afinal, nós somos feitos para amar. E muito mais do que eu fazer, é como eu faço. E eu preciso fazer com amor. Um grande exemplo para nós, São Francisco de Sales. Extremamente colérico. A sua mesa onde ele trabalhava está completamente arranhada embaixo. Por 20 anos ele luta contra esse ímpeto até ser conhecido como o santo da mansidão. Um trabalho, um processo. E não só o colérico, mas como todos os temperamentos vão experimentar aquela paz, aquela felicidade quando vencem os seus defeitos e quando realizam aquilo que de fato nasceram para realizar, que é o amor. Que é o amor. É como se a gente estivesse descobrindo o mundo. Quando a gente descobre pela primeira vez que é possível corrigir sem irar-se. E que a gente consegue um resultado muito mais eficaz quando primeiro domina. Dom Bosco falava sobre isso na lida com os jovens, para corrigir os jovens. Ele dizia, cuidado para não se exasperar. Cuidado para não arrebentar a corda. Guarde a ira para si. Atenção,
A ira, enquanto uma paixão, uma emoção, não é que ela seja sempre ruim. Lembre-se que Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões. Esse movimento, essa paixão, a ira, ela está em nós porque ela tem lá a necessidade de aí estar. É exatamente o que lhe move a não parar diante dos obstáculos, mas inclusive a ira. Ela precisa ser ordenada. Nós aprendemos que as paixões, elas não são imorais, elas não são ruins por si. Mas o que eu faço com elas, como eu emprego e dominá-las, é o princípio, né? Dominar essas paixões, para que elas não lhe dominem. O padre Capes descreve com ironia preciso o processo pelo qual o colérico evita assumir responsabilidade. E qualquer pessoa que conhece um colérico vai reconhecer o retrato com um sorriso, constrangido. Na arte de nunca pedir desculpa, ele transfere a responsabilidade, a culpa é do outro. Como é que é o processo? O primeiro é a transferência. A culpa é sua, você está errado, você é ineficiente. Se esse subterfúgio não funciona, vem as racionalizações. Sim, errei. Mas as circunstâncias me forçaram à fraqueza. Era invencível, não havia outra saída. Se nem isso funciona, veja, primeiro é o outro. Depois não deu certo, é a situação, é o contexto. Se nem isso funcionar, vem o último recurso. E o patético. Sou eu a vítima aqui, não você. Ele passa para o outro lado. Com discurso sobre o dia árduo no trabalho, os fardos que carrega, os sacrifícios que ninguém vê. Nossa Senhora! Você entendeu o que o padre Capes trouxe aqui? Nessa arte de nunca pedir desculpa, o colérico ele vai percorrer um caminho. Primeiro, ele vai tentar jogar a culpa no outro. Não deu certo, ele vai jogar a culpa no contexto. Não deu certo, ele vai começar a colocar, né? Coitado dele, porque ele tem muita coisa para fazer, porque ele tem que fazer tudo, porque ele tem que resolver tudo, porque o dia foi difícil. Alegar tudo, para simplesmente não chegar e dizer, me desculpe, eu errei. E o resultado é sempre o mesmo, um pedido de desculpa dado mais para minimizar o mal do que para humilhar o próprio ego. Ele até pode esboçar o perdão, a forma está lá, mas na substância não. No fundo, ele continua se justificando, racionalizando o seu próprio erro. O demônio normalmente é o bode expiatório do colérico. Os padres do deserto ensinavam que, como os coléricos vivem absortos em sua vontade própria, os demônios os deixam sozinhos a maior parte do tempo. Por quê? Porque eles já estão fazendo o suficiente pelo demônio por conta própria. Olha o que os padres do deserto diziam. O demônio não precisa, né, se dedicar muito para perder a alma do colérico, porque o colérico já faz por própria conta o trabalho que seria do demônio. Vivendo obcecado com as próprias opiniões, com as próprias decisões, com a sua própria justiça. Nada nos assemelha mais, né, ao maligno do que exatamente o orgulho. A soberba. Foi o orgulho, a soberba que precipitou Lúcifer. Como os coléricos vivem absortos em sua vontade própria, os demônios os deixam sozinhos a maior parte do tempo. Eles fazem por conta própria o trabalho. Terrível, né? Isso é devastador e é verdade. O colérico que não trabalha o interior, ele não precisa de tentação exterior. Olha que forte isso aqui. O colérico que não trabalha o interior, por isso que nessa quaresma você tem se dedicado a desenvolver vida interior, e eu sei que não é fácil olhar para dentro, para nenhum dos temperamentos, mas o colérico vai ter mais dificuldade, assim como o sanguíneo. O colérico por causa do seu orgulho, o sanguíneo por causa da sua falta de foco, a sua distração. O fleumático pela falta de coragem mesmo. O melancólico olha para dentro, mas para ficar remoendo os seus erros. Não é? É difícil, é um caminho. Mas o colérico que não trabalha o interior, ele não precisa de tentação exterior. Ele próprio se afasta de Deus pela força da vontade própria, convicto de que está fazendo o certo. Vamos para algo ainda mais concreto sobre o colérico no relacionamento com o próximo.
Na frase amar o próximo como a si mesmo, o colérico deve atentar-se à palavra próximo, porque a alma colérica se imagina sempre, tendo sempre em mente o melhor para os outros, mas sem lhes perguntar nada. Ele acredita piamente que ele está fazendo o melhor para o outro, mas ele não pergunta, ele não indaga, ele não consulta o outro, ele simplesmente faz. E quando o outro reclama, na cabeça dele, ele fez o que era melhor. E pior, ele identifica os pontos fracos do outro para manipulá-lo, ou realiza para ele alguns atos aparentemente generosos a fim de fazê-los se sentir em dívida. Tudo disfarçado de caridade. Mas a motivação, na verdade, é o orgulho. Lembra da tendência de estar sempre no controle? Então ele sabe o ponto fraco do outro. Ele tende a manipular para permanecer no controle. Para fazer com que os outros, né, respondam e façam exatamente aquilo que ele quer. E você pode estar escutando e dizer, era por isso que minha mãe, que era colérica. Cuidado com isso aqui, tá? Cuidado. Porque o que ele está colocando aqui é quando você usa o outro para uma realização de si mesmo. Mas nem sempre é assim. Eu, por exemplo, fui educada por uma mãe que tem temperamento colérico. Mas eu não percebi esse traço aqui dela de maneira alguma. Ela me fez gente. Me educou para Deus, me educou para ser alguém. Então, cuidado para não justificar também, porque você está aqui com o temperamento e aí começa a ver o colérico, né? Com um olhar satânico, com um olhar diabólico. E não é isso que Deus quer de nós. Pelo contrário, se Ele está te mostrando, é para que você possa ajudá-lo nesse processo de santificação. A caridade do colérico, frequentemente, é uma caridade que ele decidiu, que o outro precisa. Ai, Jesus, seria cômico se não fosse trágico, né? Sem perguntar ao outro o que ele realmente precisa. Isso aqui é muito, realmente, é exatamente isso mesmo. O colérico, ele não é dado à caridade, ele é egoísta. E quando ele resolve fazer a caridade é do jeito dele. Entende? Então nossa, mas eu lhe ajudei, ele faz a caridade com o outro, mas a régua é ele. Então ele vai ajudar o outro de acordo com o que ele quer e não de acordo com o que o outro precisa. Ele não escuta o outro, ele não está atento à necessidade do outro. Ele vai fazer caridade, mas a régua é ele. O parecer é dele. Agora vamos conhecer o colérico na família e na comunidade. Não vou conseguir esgotar hoje tudo não, viu? É muita coisa. Bom, o colérico no casamento, na família, na comunidade. Eita, Jesus amado. Estou descascando o colérico aqui, mas é para dar certo, gente. No casamento, o colérico é aquele que pouca consideração tem para com os sentimentos dos outros. Seja do cônjuge, seja dos filhos. As emoções destes são postas de lado, ignoradas ou minimizadas. Já que o colérico sempre tem a solução, ele presume saber o que é bom para o outro de modo instantâneo, evitando escutar, receber conselho ou trocar ideias. Ele sabe o que é bom para o outro, na cabeça dele, de modo instantâneo, né? Porque ele sempre tem a solução. Então, ele vai fazendo, sem escutar, sem perguntar, sem receber conselho, sem trocar ideia. Vamos sentar e vamos discutir a relação. Mas para quê? O sanguíneo é porque ele é superficial. No colérico é por causa do seu orgulho. Ele já sabe o que tem que fazer. Ai, Jesus, quando eu, ainda muito pequenina, tinha uma senhora uma segunda mãe para mim, eu amo demais, Graça. Um abraço, uma mãe. E ela, além de ajudar a gente lá em casa, né, ela me ajudava com as tarefas de casa.
E aí chegava na hora das tarefas, a lição de português, e eu pedia ajuda, que eu não conseguia fazer, muito pequena. E aí, Graça sentava do meu lado para ajudar e eu dizia as perguntas. Eu não sei a resposta da pergunta. Ela dizia, tá certo, mas eu preciso ler o texto, era interpretação textual. Eu preciso ler o texto. Eu disse, não, não é para ler o texto, eu quero a resposta da pergunta. Mas eu preciso ler o texto para extrair a resposta. Não, eu só quero a resposta. Não queria perder tempo. Queria ir direto ao ponto, queria que fosse objetivo, né? Criança. O colérico ele não gosta de ser incomodado, ele é bastante exigente com os outros. Ele não gosta de ser incomodado e ele é muito exigente com os outros. Trata-se de uma forma de não incomodar a si mesmo para desejar o verdadeiro bem do outro. Trata-se de uma forma de não incomodar a si. A solidão profunda que o colérico frequentemente sente e raramente admite vem precisamente disso. Ele isola todos e se deixar, inclusive, Nosso Senhor e sua mãe por trás da muralha da confiança que ele ergueu. Uma pergunta prática que o colérico deve fazer a si mesmo diante de qualquer pedido. Será que tem uma reação negativa a esse pedido por causa do meu temperamento? Ele não gosta de ser incomodado. Se ele desenhou um projeto aqui na cabeça dele, vamos lá, o dia dele, ele já sabe como vai ser. E de repente surge uma coisa ali no dia dele, para ele já é um inconveniente. Então, você precisa se perguntar o seguinte: será que tem uma reação negativa a esse pedido por causa do meu temperamento? Será que não quero fazer isso porque me contraria? Porque é difícil? Ou porque me incomoda? Se essas perguntas são respondidas honestamente, o colérico pode começar a entender as legítimas necessidades do próximo. Então, diante daquela reação rápida, negativa, porque ele não gosta de ser incomodado, ele tem que parar um instante e dizer, por que eu estou reagindo assim? É por causa do meu egoísmo? É porque eu realmente não posso fazer isso agora? É por causa do meu temperamento? E ele precisa ser honesto diante dessas perguntas. E, por fim, a liderança. O colérico ele tem o maior potencial de liderança de todos os temperamentos. Isso é indiscutível. Ele é aquele que ele leva a coisa adiante com seriedade. Com frequência chega a posições de liderança pelo seu talento, por sua energia, por sua capacidade de ver e resolver problemas que os outros não percebem. Mas um líder colérico não domesticado pela graça tende a fazer da liderança um exercício de poder em vez de serviço. Que horas são exatamente agora? Um líder colérico não domesticado pela graça tende a fazer da liderança um exercício de poder e não de serviço. Há nele algo que parece abraçar a vontade de poder. E isso é especialmente perigoso no contexto eclesial, no contexto familiar, onde a autoridade deve ser sempre serviço e nunca um fim em si mesmo. A gente falava disso ainda há pouco, né? Autoridade é serviço. E o colérico, de maneira particular, precisa ser movido pela graça, precisa compreender isso, senão pode ser desastroso. O colérico só poderá liderar bem se antes ele se deixar transformar e adoçar pela humildade. Sem humildade, o talento do colérico serve ao seu próprio ego. Com humildade, pode servir a Deus e ao bem comum, com uma eficácia que poucos temperamentos conseguem igualar. Ou seja, quando as coisas se ordenam dentro dele, iluminado pela virtude, pela graça de Deus, pela mortificação, ele alcança uma eficácia que, de fato, poucos temperamentos conseguem igualar. É inato nele. Depois de descascar o colérico, vamos tocar o caminho, o remédio. Qual o caminho espiritual, o caminho para o colérico? Como deve ser a sua vida de oração? Segunda-feira, meus queridos, nós vamos então adentrar nesta parte, porque hoje, embora a minha intenção fosse essa, o nosso tempo acabou. Segunda-feira, o remédio
para o temperamento colérico. Deus abençoe você.